Muy buenos días, dignos professores, membros deste Tribunal del Trabajo de fim de Máster em Cultura Jurídica por la prestigiosa Universidade de Girona. O trabalho a apresentar se titula La relação entre a liberdade de expressão e a liberdade religiosa em los ordenamentos espanhol e brasileño e é o resultado da investigação a través de la normativa, la jurisprudência e la doutrina em torno de este tema, centrando-me especialmente em los ordenamentos jurídicos mencionados. Este é tema interessante, já que tanto a liberdade de expressão como a liberdade religiosa são de suma importância e são considerados por todos direitos fundamentais na dignidade da pessoa humana em uma sociedade democrática. O trabalho se dividiu em 3 apartados. As previsões constitucionais de liberdade de expressão em Brasil e Espanha se visitaram em el primeiro capítulo, señalando e discutindo as principais disposições legais em los 2 países e em normas internacionais sobre el tema. Em el segundo capítulo, hablo sobre a liberdade de los sentimentos religiosos como possível limite ao exercício de liberdade de expressão, estudando especialmente aqueles casos em que a liberdade de expressão se exerce de maneira excessiva e danha a necessária convivência humana em la comunidade. Assim como o direito à liberdade de expressão não deve reinar de maneira ilimitada em los ordenamentos jurídicos, o direito à liberdade religiosa não pode ser abrigo protetor para que instituições e pessoas levem a cabo ataques a outras que não tenham as mesmas crenças ou sejam alienos a elas. Já na terceira parte do trabalho, demonstro que em los estados democráticos a liberdade de expressão tem limites em relação à liberdade religiosa, em particular para inibir o discurso de ódio que não se pode aceitar em la sociedade contemporânea e democrática. Em este ponto, se tomam algumas decisões de los tribunais supremos e constitucionais de Espanha e Brasil, assim como as sentenças do Tribunal Europeu de Direitos Humanos que indicam quando é possível limitar o direito à liberdade de expressão para proteger a liberdade religiosa. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos que ha insistido em que em el âmbito da crítica política e de las instituições de liberdade de expressão deve ter maior alcance as restrições e a mesma devem ser as mínimas e imprescindíveis, há entendido em câmbio que, em caso de ataque à liberdade religiosa, as restrições à liberdade de expressão podem ser algo maiores e, em este aspecto, apesar da falta de consenso comum sobre o significado do termo moral e sentimento religioso e de lo que em relação constitui ataque a estes valores, há estimado que deve fixar-se uma fronteira clara ante a qual a liberdade de expressão deve ceder e essa fronteira deve ser o discurso de ódio. É sabido que, tendo estados com tradições religiosas muito distintas em Europa, não se pode aceitar discurso para excluir a pessoas ou comunidades e impedir-lhes exercer sua liberdade religiosa. Então, dissemos que este é o limite que ha sido estudado em el trabalho, que se basa em la tese de que esse conceito de discurso del ódio é a ferramenta que pode servir para determinar quando
é possível que a liberdade de expressão deve ceder, em casos concretos, ante a liberdade religiosa e quando não pode ceder. Em el trabalho se buscou compreender como os direitos fundamentais da sociedade democrática, como são os da liberdade de expressão e da liberdade religiosa, podem entrar em conflito e quais são os mecanismos disponíveis que se podem usar para resolver estes casos buscando um equilíbrio entre os direitos constitucionais básicos. Isso nos leva a concluir que em um Estado de direito democrático, mientras que a liberdade de expressão desfrute de proteções especiais, ele não supõe que pueda anular a liberdade religiosa, porque este é o direito de cada cidadão a falar o que pensa e a ter suas próprias crenças sempre e quando não las imponga e não ofenda as crenças dos outros. De hecho, aunque sejam direitos fundamentais, a liberdade de expressão e religiosa não são ilimitados e sem restrições, sino que por el contrário, têm limites e podem restringir-se em casos de violações entre eles e outros direitos básicos e fundamentais, igualmente reconhecidos em las constituições do país, que incorporam e desenvolvem os direitos humanos, garantizando a liberdade, a igualdade de vida, a educação, a segurança, entre muitos outros direitos. Como se disse em la terminação do trabalho escrito, os tribunais de los estados laicos e democráticos mantêm, com larga razão, a linha jurisprudencial de limitar a liberdade de expressão quando o indivíduo se manifesta de maneira prejudiciosa, humilhante e agressiva em detrimento de crenças distintas às suas, fomentando o discurso intolerável do ódio. Em definitiva, a elaboração deste trabalho me ha servido para constatar a importância das liberdades de expressão e da liberdade religiosa nas sociedades democráticas e estabelecer a função de cada uma dessas liberdades. Comprovar que em um Estado constitucional nenhuma liberdade pode apresentar-se como ilimitada. Comprovar que as liberdades tinham por ele limites, pero que esses limites tinham que ser proporcionados e procurar um equilíbrio entre as liberdades em jogo. Estabelecer que, em el caso de la relação entre liberdade de expressão e liberdade religiosa, que este limite pode poner-se em el discurso del ódio. De outro modo, a liberdade de expressão não pode levar-se ao extremo de que sirva para fomentar esse discurso del ódio, pois ele levaria a anular a liberdade religiosa. Aunque a aplicação de este limite é diferente segundo os ordenamentos de las tradições jurídicas, considero que é uma ferramenta útil para resolver o conflito de direitos que analisa este trabalho. Por el tempo limitado que tenho, cierro assim a apresentação do trabalho, pero estarei disponível para qualquer pergunta que os senhores membros do tribunal tenham em conta e queiram fazer-me. Muitas gracias.